podcast Loucure-se, o podcast da Rede de Saúde Mental de Sobral, da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral. Bem-vindos a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos, Mesquita, partindo para o nosso quarto episódio, né? E é um prazer ter você de volta, Mesquita. Fico muito feliz em poder participar aqui com vocês, e é isso. Vamos fazer uma apresentação aqui de todo mundo, né? Eu, Eveltana, sou paciente do CAPS-AD, estou à frente desse podcast com outros usuários, apresentando com Mesquita. Já estamos no nosso quarto episódio e estou super feliz porque o tema desse mês tem muito a ver com o que se fala que é o azul, né? Abril Azul. E nós temos convidados muito especiais aqui. Eles vão se apresentar e vamos falar um pouco também do CAPzinho, que é o CAPzinho, tão carinhoso, chamado CAPzinho por mim. Acho fofo. É o CAPzinho, aqui de Sobral. Vamos lá, Mesquita, tenha um prazer de se apresentar, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o Mesquita e estamos aqui para esse momento de interação, de conversa, e é isso. Me chamo Daniela Lima, faço parte do grupo Mães Amigas de Sobral, sou mãe atípica, professora de 2 pessoas com TEA, transtorno de espectro autista. Muito grata pelo convite. Agradecendo a presença também. O meu nome é John Selvi e eu gosto de vir com a minha mãe, Reparo Sobral. E hoje eu deixo ela doidinha. Eu vou doidinha com ela. Me chamo Conceição, sou aluno de Estela, que está lá no Parquinho. Prazer. Eu gostei assim do grupo. Também. Eu me chamo Roberto, sou paciente do CAPS geral. Meu nome é Vitor, eu sou profissional de educação física. Hoje eu estou lá no CAPS. Necessário apenas o cuidado da família, o recurso da medicação, terapia, ou a sociedade em geral precisa ser conscientizada para que a pessoa com aspecto autista possa ter uma vida saudável? Fala da questão da importância da conscientização. É isso que eu preciso, O Abril Azul é um mês dedicado à conscientização, né, sobre o TEA, sobre o transtorno do espectro autista. Vou trazer da forma mais popularmente conhecida para todos aqui que nos assistem, que é o autismo. Isso se dá por conta que no dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, a partir de uma luta das próprias pessoas com TEA no âmbito que se iniciou nos Estados Unidos e, consequentemente, os outros países foram aderindo, já que é uma data mundial. E o propósito é justamente esse mesmo, mostrar à sociedade que as pessoas com TEA existem, que elas fazem parte dessa sociedade, que elas precisam ser respeitadas como elas são, e que a pessoa com TEA, ela, antes de qualquer coisa, ela é uma pessoa. Então, como foi bem dito, é uma pessoa que precisa ser cuidada na sua integralidade. Então, o azul, o Abril Azul, tem esse propósito. E a gente precisa entender que tanto a família, como os órgãos públicos, e aí são os serviços ofertados para essas famílias, para essas pessoas, precisam entender que essa junção, de forças, ela traz uma qualidade de vida de suma importância para as pessoas com TEA. Então, sim, o poder público tem seu papel na oferta de serviço, na detectação, na estimulação precoce, e a família, como a sua primeira comunidade, quando eu falo comunidade, a primeira rede de apoio da pessoa com TEA é a família. Então, a família entendendo todo esse processo, com essas duas, as duas junções, a gente tem visto realmente desenvolver as pessoas de forma significativa. Então,
é a parceria ideal. Excelente. E complementando o que a minha dito, né, é importante que dentro dessas perspectivas, né, de inclusão, a gente também qualifique as pessoas que vão receber, né, a pessoa com o espectro autista, que geralmente se bate muito no aspecto de dificuldades, e aí muitos desses profissionais acabam que não tendo um manejo, né, apropriado com essa comunidade, e aí se depara, né, com a dificuldade de estar estimulando precocemente, e nos aspectos de comunicação, de desenvolvimento motor, enfim, né, nos aspectos que a pessoa com autismo ela tem dificuldade. É interessante que a gente possa estar também qualificando as pessoas que estão envolvidas, né, com o trabalho com pessoas com autismo. Devem ter estudos que eu até acompanhei ultimamente vários estudos sobre o PEA, né? Agora, eu gostaria de saber, assim, como é que vocês conseguem, como é que você começou a sentir, mães, né? Por exemplo, a eliminada, a Conceição, está com uma suspeita, né? Sobre o idiomas. E você, Daniela, como você começou a detectar os sinais? Você achou que poderia ser? Uma das áreas, né, que a pessoa com ideia tem, não é prejudicada, mas de uma certa forma ela tem dificuldades, está incluída a área da fala, comunicação. Então, quando na época meu filho já tinha uma idade, ele fez 4 anos, ele não tinha um diálogo formal, né? Então ele tinha palavras. E aí a gente começa, né, por mais que ele não queira se comparar, mas assim, a gente vai entendendo que o desenvolvimento das outras crianças, quando a gente vê a criança com TEA, a gente começa a ver a diferenciação, né? Então, uma delas foi a ausência mesmo do diálogo, né? Então, há atraso de fala, que a gente fala. Então, nesse atraso de fala, nesse diálogo, a gente começou a despertar essa questão. Será que não tem alguma questão auditiva? Só que era assim, quando ele tinha um programa de TV, que ligava a TV, que tinha, né, que começava esse programa, ele corria para assistir. Mas se caso eu chamasse pelo nome dele, ele não respondia. Né? Então, assim, a gente começou assim, vamos entender isso, né? E aí, na época, 15 anos atrás, que ele tinha, né, eu de 3, 4 anos, 21, eu tive que fazer esse simples exame do pé em Fortaleza, porque a questão da saúde pública não era como o dia de hoje, essa organização, CSF, então, assim, eu tive esse, né, um diagnóstico do menino numa época que ninguém tinha nem noção do que era autismo. Então, eu fiz essa pergunta na minha vida, eu falei, o que é isso? Porque a síndrome de Down, a pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual e física, a gente consegue, né, identificar essas características. E olhava para o meu filho, que é o que a gente vivencia ainda muito, assim, né? Que eu entendi. Então, eram comportamentos que ele tinha diferente e eu comecei a perceber essa diferenciação, entre outros, né? Ele começou também a ter questão sensorial. Então, na hora na escola, quando batia, né? No meu tempo é TP, mas hoje é intervalo. Então, ele tinha essa questão de colocar nos ouvidos e gritar. Então, a professora também chamou a atenção nesse processo. Olha, quando acontece isso, ele desenvolve esse tipo de ação. E a gente não consegue mais ficar com ele em sala. Porque ele grita, e aí passa um bom tempo nesse processo, para depois acalmar. Então, foram algumas características que a gente foi percebendo. E aí a gente foi, a partir disso, fazer a emergência. Teve essa sensibilidade, esse olhar. Tem outros clientes, né? É um problema, porque nem toda mãe, ou familiar, não sei, né? Talvez não tenha essa percepção, não tenha acesso à informação. Então, quantos e quantos, o número poderia até ser maior, né? Se eu não posso falar em nada, não sou leiga, né? Intervir, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E eu achava isso muito estranho, como ela falou, né? Então, as crianças da idade já escrevem com 3 anos, já se equilibraram no braço e eu andando com meu filho deitado.
Eu achava tão estranho quando eu falei já para colocar ele sentado assim, o menino caía para trás, eu tinha uma lá na frente. Sim, né? Era muito estranho. Quando eu levava ele para a agricultura, eu perguntava, enfermeira, é normal ele ser desse jeito? Ela, não, é normal. Quando eu for na próxima agricultura, ele já está diferente. E o tempo foi passando, mudou de enfermeira, mudou também de médico, mudou de gerente de posto. E aí, o tempo foi passando e eu deixando correr. Eu parou de ser acompanhada pela agricultura. Aí eu também costumo andar, a engatinhar, né? E a gente, por exemplo, morar no interior, as coisas é mais difíceis, né? Para conseguir a consulta aqui em São Paulo, tudo muito difícil. E eu fiquei o diagnóstico de Anastério quando ele já estava estudando no AIE, né? Que eu estava falando da coordenadora. Aí a coordenadora do AIE foi a primeira professora dele. A primeira semana de aula, ela já me chamava de escola de São Paulo, mas não. Ele é diferenciado das crianças. Quando ele chega aqui, tem que ter a primeira cadeira dele. Se tiver alguma condição na cadeira, ele já tira sempre. Só senta no mesmo lugar todos os dias. E é assim até hoje. Hoje ele está com 13 anos. E as cadeiras da escola é sempre a mesma. O pai daqui do ônibus é sempre a mesma cadeira. E em casa, Umas que agora, que dá a dupla cuidadora, separa a família. porque já vai separar. Antes de começar a aula, eu conversei com a diretora, que tinha esse negócio de joelho, porque o joelho está grandão. Tinha um jeito que essa conversa dos meninos, eu fui falar com elas, que é de lei, né? Já tem uma cadeira separada, né? As crianças que é acompanhada, aí todas as crianças que é acompanhadas já tem uma cadeira separada. Aí ele é um benefício que a gente conseguiu, né? Sim. Através da voz, né? Mas assim, foi tudo muito lento também para eu conseguir. Mas depois eu consegui, desde que eu comecei a ser acompanhada no carro, de 2017 estou até hoje. Mas eu era acompanhada aqui no SEM, quando eu terminei 10, na Santa Casa, quando eu terminei 10, mas quando eu fui para o Capo Geral, eu fiquei com lá no meio. Aí dividia, Capo Geral, Capizinho, todo o Capizinho. E aí a evolução dele foi gigantesca, do bom de lá, né? O menino não falava, o menino não se comunicava com ninguém. Na verdade, o menino não queria nem entrar no Capo Geral para as consultas. Quando eu chegava de dar a consulta dele com o psiquiatra, aí ficava sempre aquele residente e mais outros lá para aprender. Aí o que estava aprendendo lá com o residente ficava na porta. Porque ele tinha uma moda de sair correndo, que era naquele trequinheiro, né? A gente era vivia no segundo andar, ele não queria nem entrar, porque ele tinha um pânico de subir para o segundo andar. Hoje ele não tem, hoje ele vem para as escadas, hoje super tranquilo. Aí lá tem os profissionais, com ele também, né? A psicóloga, tinha assistente social, tem a psicopedagoga, tem um grupo, que depois desse grupo ele está desenvolvendo bastante com as crianças da idade dele, né? Porque ele também não se dava bem com ninguém. E hoje já está começando. As mães não estão estabilizando, né? Mas aí agora, não depende só dos profissionais, depende da gente também, porque para mim, logo no interior, para estar aqui em Sobral é puxado. Se marcar uma consulta com a psicopedagoga e uma psiquiatra e eu no grupo, eu vou ter que escolher um para mim, que é 3 reais por semana. Né? Aí se eu venho duas, eu estou fazendo mais preparação para estar aqui em Sobral 2 vezes por semana. E sempre eu acabo estando aqui. Se marcar 3 vezes, vocês vão me ver 3 vezes no Capizinho. Porque ele acha bom vir para Sobral, porque ele acha que vem passear. E assim eu não toco as consultas dele. E aí, Para a criança, adolescente ou adulto autista, de ter alguém ali que diga sempre a ele que ele é capaz, a gente dá motivação. O processo inicial, como eu falei, ele se dá pela aceitação da realidade. Então, seu filho nasceu com autismo, é uma condição, não vai mudar, né? Ele vai ser assim, faz parte dele. E que esse processo inicial de aceitação, e aí a gente precisa entender que, de uma certa forma, parte da família é o processo inicial. Né? E esse processo, ele tende a facilitar muito nesse desenvolvimento. Por quê? Porque quando a família tem a consciência da realidade, ela, de uma certa forma, vai procurar, né, as ajudas necessárias para que a pessoa faça e desenvolva e tenha uma vida, né, super tranquila, sabendo das características, sabendo dos desafios, mas que a pessoa vai viver plenamente. Né? Então, assim, quando a família tem esse processo de aceitação de um
Porque assim, quando eu digo processo de aceitação, por quê? Você idealiza o filho. Então você tem 9 meses, tem um processo de gestação, então. E aí a gente começa a idealizar já que não vem, né? Vai estudar, vai ser isso, vai ser aquilo, enfim. Quando nasce, tem os seus desenvolvimentos, essa pessoa vai desenvolver tudo isso também. Só que é diferente. É uma forma diferente. E a família vai ter alterações na rotina. Então, uma mãe, como ela falou, né, a Conceição, ela tem 3 dias na semana para fazer terapia. Então, é uma rotina diferente na vida dela. Né? Então, esses processos, ele é de suma importância. Por quê? Porque o pai vai chegar uma época que ele vai se perceber como pessoa diferente dos outros. E vai se questionar. Por que eu sou assim? Né? E aí, nesse processo, a família precisa estar preparada para trazer as realidades que ele vai vivenciar, do que ele precisa, e as terapias dão um papel de suma importância. Geralmente vem na adolescência essas perguntas? Alguns fazem na fase de infância também. Por quê? E aí, assim, o quanto é importante a gente fazer esse fortalecer, conscientizar, né? A própria pessoa da sua condição. Porque a gente vive numa sociedade preconceituosa, isso também é uma realidade. Uma sociedade exclusivista, né? Assim, que exclui literalmente. E isso é tão estigmatizado dentro da sociedade que quando a mãe recebe um diagnóstico, ela fica muito dias, como é que a gente vai ver nossa sociedade? Que não respeita as diferenças, que não acolhe, que quer fazer a parte, né? Deixar a margem. E isso traz uma série de angústias em ele, né? Porque a família também está diante de um novo, de desconhecido. Então, essas perguntas vêm, né? E aí, quando um colega entra na sala, que ele sai de perto, que ele não quer brincar, isso não é um processo natural das crianças, ela aprende com os pais. Né? O pai, quando está os meninos brincando, ou a mãe, aí eu falo da sociedade geral, puxa a criança, ela entende que o pai está protegendo ela de algo. Se eu não posso ficar ali, meu pai disse que eu não posso ficar ali, ele está me protegendo de alguma coisa. Então, eu aprendo com aquilo, nesse aqui, aquelas pessoas não estão precisando da graça da fé. E isso vai sendo alimentado com a consciência da criança. Então, não, meu pai tirou esse tempo protegido, né? Então, quando a família se depara com essa realidade dessa sociedade, ela precisa fortalecer, né, a pessoa. Nós vivemos numa sociedade assim, você vai viver momentos e situações como essa, e isso a gente vive pela cor que a gente tem, pela crença que a gente tem, pela sexualidade, o gênero que a gente se identifica, se vê. Então, o preconceito está enraizado na nossa sociedade. Então, o ideal que as famílias tenham é fazer os devidos cuidados que as pessoas precisam, trazer essa conscientização de como eles são, que eles serão amados, serão respeitados pela família, né, e pelas pessoas que entendem ele como eles são, mas que eles vão viver esses momentos. E esses momentos não definem quem eles são. Né? Então, assim, por isso que é a pessoa com deficiência, não é a deficiência que é a pessoa, é o ser. Então, esse ser vem antes de qualquer coisa. Entender que os nossos filhos serão essa sociedade no futuro. Né? Então, assim, ao pai ter os filhos, e aí ao filho gerados também no coração, que tem os filhos que são adotados, né? A gente precisa entender que a gente fala, que mundo é esse? A pergunta que se faz, que se deve ser feita, é que filhos é esse que eu vou deixar para esse mundo? Porque esses filhos serão a próxima geração, será a próxima sociedade. Então, se eu crio dentro do meu ambiente, né, eu crio essa cadeia de respeito, de empatia, né, de escuta, de acolhimento, e aí isso vai sendo replicado, aí sim a gente consegue, mas aí é uma coisa que a gente vai ver um outro tempo. E a gente está nessa gatinha, mas isso é isso que acontece agora. Pode falar, gente.
Falamos sobre as dificuldades da pessoa autista de ser compreendida no meio social, cada vez mais competitiva e compreensiva. Mas vamos falar aqui sobre as qualidades de uma pessoa com aspecto autista. Eu tirei aqui um texto da internet, talvez alguns de vocês já tenham visto o vídeo que tem esse áudio, mas eu achei tão interessante trazer esse texto para cá. Quando o autista sorri é porque realmente ele viu a alegria em você. Quando o autista tentar te abraçar é porque ele sentiu o acolhimento em teus gestos. Quando o autista procurar o teu olhar, se orgulhe, ele está fazendo um grande esforço para tentar te conhecer. Os autistas têm muito mais a nos ensinar sobre a pureza e a sinceridade. Então, falando dessa dificuldade de ser tocado fisicamente, de olhar nos olhos e abraçar pessoas, você acha que todas essas dificuldades ou limitações acabam sendo um presente para a mãe de um autista, já que muitas das vezes é só na mãe que o autista encontra confiança? Assim, como foi dito, então, há autistas que não gostam realmente do abraço. E há autistas que passam o dia todo abraçando. Né? Há aqueles que beijam, aqueles que não gostam de beijar. Né? Mas, assim, eles são perceptíveis. Né? Por isso que tinha uma frase, né, que era muito dita, que assim, os autistas têm um mundo à parte. Não, os autistas não têm um mundo à parte. Eles fazem parte deste mundo. Né? E quando a gente traz isso, é porque, por mais que, vamos lá, eles tenham percepções e comportamentos diferentes, porque, assim, tinha uma história que era assim, na sala de aula, a criança olhava para uma árvore que tinha, e a professora fazia todas as suas explicações. E ela ficava aqui, olhando para a árvore. Um dia a professora fez uma pergunta para a sala toda, e aí ficou todo mundo calado. E ela, alguém pode me responder? Ela levantou a mão. Professora, a resposta é essa. As pessoas tinham ideia que ela estava ali, porque ela não estava atenta, porque não estava olhando para a professora explicar. Mas não, ela estava atenta e ela estava adquirindo os conhecimentos e o conteúdo que era passado. Então, eles são perceptíveis. Então, assim, o olhar, então, chegar, né? Eles percebem, né? E as pessoas, diz que o corpo fala. Então, as pessoas que chegam perto, que eles não conseguem perceber uma verdade, um sentimento, um ato, eles se retraem, né? Por quê? Porque a gente, vamos lá, eles são mais educados? Não. Né? É a forma deles de expressar em relação a esse tipo de situação. Então, tem um outro ponto em relação às questões, por que tem a questão da socialização, né? E algumas dificuldades que ele tem nisso. Por exemplo, se a gente percebe alguém que a gente não gosta, a gente fala por mais que seja, né? E aí não é falsidade, é educação, você é educado, né? Mas a gente consegue fazer essa questão, mesmo quando eu gosto, mas vamos lá, entrega tudo bom. Eles não. Né? Então, eles são mais sinceros. Não, nessa perceptiva, eles não conseguem. Por exemplo, por que eles não conseguem entender ironia? Por que algumas coisas são literais para ele? Porque eles têm essas características diferentes. Então, ironia, eu vou morrer de sede. Pega água, né? Por quê? Porque morrer de sede para eles é alguém que não está bebendo água e por conta disso vai morrer. Então, essas percepções para eles são diferentes. Então, assim, mesmo, e aí eles conseguem perceber. Então, se ele não gostar, gente, não gosta. Me desculpa, não estão sendo grosseiros, mal educados. É a forma que eles têm de expressar que não gostam. E é uma sensibilidade maior, né? Em contato mesmo com outras pessoas. As coisas de energia, sentir é muito individual, mas rola sim. E, Vitor, você não vai fugir, eu estou falando aqui.